Olá, meu amigo, minha amiga, graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos para a oração do nosso pão diário, o Salmo 78. Escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos aos nossos filhos. Contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas lhe observasse os mandamentos e que não fosse como seus pais, geração obstinada e rebelde, geração de coração inconstante, e cujo espírito não foi fiel a Deus. Os filhos de Efraim, embora armados de arco, bateram em retirada no dia do combate, não guardaram a aliança de Deus, não quiseram andar na sua lei, esqueceram-se das suas obras e das maravilhas que lhe mostrará. Prodígios fez na presença de seus pais, na terra do Egito, no campo de Zoar. Dividiu o mar e fê-los seguir, aprumou as águas como um dique, guiou-os de dia como a nuvem e durante a noite com um clarão de fogo. No deserto fendeu rochas e lhes deu a beber abundantemente como de abismos. Da pedra fez brotar torrentes, fez manar águas como rios, mas ainda assim prosseguiram em pecar contra ele e se rebelaram no deserto contra o Altíssimo. Tentaram a Deus no seu coração, pedindo alimento que lhe fosse do gosto. Falaram contra Deus, dizendo: por acaso Deus prepara-nos mesmo no deserto? Com efeito, feriu ele a rocha e dela manaram águas, transbordaram caudais. Pode ele dar-nos pão também? Ou fornecer carne para o seu povo? Ouvindo isto, o Senhor ficou indignado, acendeu o fogo contra Jacó e também se levantou o seu furor contra Israel, porque não creram em Deus, nem confiaram na sua salvação. Nada obstante, ordenou as alturas e abriu as portas dos céus, fez chover maná sobre eles para alimentá-los, e lhes deu o cereal do céu. Comeu cada qual o pão dos anjos, enviou-lhes ele comida a fartar. Fez soprar no céu o vento do oriente, e pelo seu poder conduziu o vento do sul. Também fez chover sobre eles carne como poeira, e voláteis como areia dos mares. Fê-los cair no meio do arraial deles, ao redor de suas tendas. Então comeram e se fartaram a valer, pois lhe fez o que desejavam, porém não reprimiram o apetite. Tinham ainda na boca o alimento, quando se elevou contra eles a ira de Deus. Entre os seus mais robustos semeou a morte, e prostrou os jovens de Israel. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror, quanto os fazia morrer. Então o buscavam, aprendidos procuravam a Deus, lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo seu Redentor. Lisonjeavam-no, porém de boca, e com a língua lhe mentiam, porque o coração deles não era firme para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Ele, porém, que é misericordioso, perdoa a iniquidade e não destrói
antes muitas vezes desvia a sua ira, e não dá largas a toda a sua indignação. Lembra-te de que eles são carne, vento que passa e já não volta. Quantas vezes se rebelaram contra ele no deserto, e na solidão provocaram, tornaram a tentar a Deus, agravaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder dele, nem no dia em que os resgatou do adversário. E como no Egito operou ele os seus sinais, os seus prodígios no campo de Zoar, e converteu em sangue os rios deles, para que das suas correntes não bebessem. Enviou contra eles enxames de moscas que os devorassem, e rãs que os destruíssem. Entregou as larvas às suas coletas, os gafanhotos, o fruto do seu trabalho, com chuvas de pedra. Lhes destruiu as vinhas, seus sicômoros, com geada, entregou a Saraiva o gado deles, e os raios e os seus rebanhos. Lançou contra eles o furor da sua ira, cólera, indignação e calamidade. Legião de anjos portadores de males, deu livre curso à sua ira. Não poupou da morte a alma deles, mas entregou-lhes a vida à pestilência. Feriu todos os primogênitos no Egito, as primícias da virilidade, nas tendas de Cã. Fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como um rebanho. Dirigiu com segurança e não temeram. Ao passo que o mar submergiu seus inimigos, levou-os até a sua terra santa, até o monte que sua destra adquiriu. Da presença deles expulsou as nações, cuja região repartiu com eles por herança. E nas suas tendas fez habitar as tribos de Israel. Ainda assim tentaram, ó Deus, o Altíssimo, e a ele resistiram e não lhe guardaram os testemunhos. Tornaram atrás e se portaram alevosamente como seus pais. Desviaram-se como arco enganoso, pois o provocaram com seus altos e o incitaram a zelos, com as suas imagens da escultura. Deus ouviu isso e os indignou, e sobremodo se aborreceu de Israel. Por isso abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda da sua morada entre os homens. Passou a arca da sua força ao cativeiro, e a sua glória à mão do adversário. Entregou o seu povo à espada e se encolerizou contra a sua própria herança. O fogo devorou os jovens deles, as suas donzelas. Não tiveram canto nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e as suas viúvas não fizeram lamentações. Então o Senhor despertou como de um sono, como valente que grita, excitado pelo vinho. Fez recuar a golpes os seus adversários e lhes comminou perpétuo desprezo. Além disso, rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu antes a tribo de Judá, o monte Sião que ele amava, e construiu o seu santuário, durável como os céus e firme como a terra que fundou para sempre. Também escolheu a Davi, seu servo, e o tomou dos redis das ovelhas, tirou-o do cuidado das ovelhas e suas crias, para ser o pastor de Jacó, seu povo de Israel, sua herança. E ele os apacentou consoante a integridade do seu coração, e os dirigiu com mãos precavidas. Amém e amém. E aí está o salmo de hoje, o 78. Você pode fazer também desse salmo a tua oração. Que Deus abençoe e até o próximo salmo. Tchau, tchau.